Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um AZ Podcast. Todo mundo dá um grito aí, bate palma aí! E dessa vez, Murilão, nós estamos com uma pessoa muito especial. A primeira mulher do nosso AZ Podcast, Marina Leite aqui com a gente. E aí, Marina, tudo bem? Tudo ótimo, né? Vou representar aqui a primeira mulher a falar no podcast da AZ. Por favor. Para incentivar as outras mulheres a falarem também. Exatamente. O coração tá na mão, um pouco nervosa, mas vai fluir. Marina, tem uma coisa aqui que a gente precisa falar para você. Você vai abrir toda a sua vida agora para nós? Olha, você falar isso para uma mulher é um pouco complicado. Mas vamos por partes. Legal. Então nós vamos conhecer a Marina hoje, certo? Vamos Fechado. Conhecer a Marina Olha, hoje. Marina, nós já sabemos que você é a diretora financeira e administrativa da AZ, tá, pessoal? A Marina é a CFO da AZ, mas nem sempre foi assim, né? Não. A Marina é sócia e diretora hoje da AZ, mas nem sempre foi assim. Tô sabendo que você é cantora, passou por colégio interno, trabalhou como telemarketing. Eu achei que, cara, nossa, ela não sabe o que é trabalhar como telemarketing, eu imaginava. A Marina já nasceu diretora. Mas não, você vai contar a sua história aqui pra nós. Mas antes de tudo isso, quem é a Marina? Olha, definindo quem é a Marina, eu acho que eu tenho várias versões, né, de Marinas. Eu acho que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida várias vertentes. Quem é uma pessoa, eu não consigo te afirmar, a Marina é isso. A Marina sempre está daquele jeito. A Marina está alegre hoje, a Marina pode estar triste hoje, mas a Marina tem uma coisa que sempre quis e vem conseguindo no decorrer da sua vida, que é sempre ter essa proximidade com as pessoas. Sempre gostei muito de estar com as pessoas, conversar com as pessoas, ajudar as pessoas. Isso é uma coisa minha, que desde que eu nasci eu gosto dessa interatividade com as pessoas. E eu quero levar isso, trabalhar com isso pro resto da minha vida, que isso é o que me motiva e me faz assim feliz. Tá intrínseco em você isso, né? As pessoas. Tá. E o bacana de você falar isso, porque quando a gente fala do AZ Podcast e fala de todo o ambiente da AZ, a gente não tem como citar a humanidade, né? Quando a gente traz a marca e personifica essa marca, a gente traz o ser humano e a gente entende o porquê a marca leva consigo, porque todos os sócios também são bem humanos, todo mundo tá passando por aqui, tá deixando esse recado. Mas Marina, Murilo, quer falar alguma coisa? Ixi, nós estamos Maria. em família, pessoal, aqui. Se eu começar a perguntar aqui... Se o Murilo começar a me perguntar, vai sair muita coisa dele e muita coisa minha. Vai dedar, tá vendo, pessoal? Em primeira mão, nós estamos no caso de família Z. Tipo isso. Putz, eu falando do parte de família, né? É um orgulho ter a Marina como irmã. A vida inteira. Que legal, que legal. Nem sempre foi assim, a gente sempre se brigou muito, sempre foi um dos dois irmãos entre os quatro, né, que nós somos, que mais brigamos e que mais se aperreamos. Ainda existe um pouquinho de vez em quando. Obviamente. Mas faz parte. Mas acho que o primeiro princípio que a gente sempre teve em casa, lá do meu pai, da minha mãe, é que a família em primeiro lugar e que, putz, é uma trajetória muito legal de ter acompanhado essa parte toda da Marina fala que ela comentou que trabalhou como telemarketing, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso agora. E aonde ela chegou agora e todo o processo, ter acompanhado de perto, é um orgulho eu como irmão ter a Marina como irmã, de verdade. Que legal, muito que legal. Obrigada, né? Isso é muito legal. Acho que dá para perceber em vocês esse brilho nos olhos por conta da família, os valores, os princípios estão muito claros, né? Marina, vamos lá. Conta pra nós aí como foi a sua história desde a infância, como foi a sua carreira, como foi o começo ali, como foi a sua adolescência, juventude. Conta pra nós aí. Sim, conto. Então, acho que poucas pessoas sabem, né? As pessoas que me conhecem sabem, logicamente, mas essa gravação é pra gente falar mesmo desde o início, né? Eu sou nascida em São Paulo, sou criada numa família com 4 filhos. E uma curiosidade é que todos com M, Miriam, Maurício, Marina e Murilo. Meu pai Messias e minha mãe Marilda. Então eles fizeram realmente muito combinando. A família do M. A família do M, né? Nós fomos criadas numa família muito religiosa. Então meu pai, ele sempre ensinou, e minha mãe junto, princípios assim muito importantes pra gente, que a gente leva pro resto da nossa vida.
E sempre estudei em colégio adventista, qual é a minha fé. E isso foi uma coisa muito importante para mim, porque desde criança a gente sempre teve um acompanhamento na igreja de, olha, faz isso, um guia, né? Porque a igreja, ela guia as pessoas. Eu considero que foi uma coisa muito importante para minha vida. E foi uma estrutura sólida que meu pai ensinou isso pra gente mais fortemente, né? Então ele já sempre nos ensinou a cantar, ele sempre nos introduziu no mundo da música. Você cantava na igreja quando era criança? Cantava, tem vídeos meus, assim, com 5 anos, no banquinho da igreja, pegando o microfone, cantando. Todo mundo da minha casa canta, né? A Miriam canta, Murilo canta, Maurício canta, eu canto. Murilo canta? Murilo não. canta. Para tudo, Murilo canta. Ah, Murilão. Mas eu fui a pessoa que quis exercer mais isso, assim, até num grupo da família que os meus pais têm, há mais de 30 anos, a qual faço parte. Então, isso foi uma coisa que despontou mais em mim, esse lado musical. Então, eu exerci isso bastante na igreja e eu gosto, assim, muito. Então, esse relacionamento familiar da igreja para mim foi muito importante, né? E minha mãe sempre nos incentivou a trabalhar cedo, seguindo o exemplo do meu pai também, para que a gente conseguisse conquistar as nossas coisas. Então, o meu primeiro trabalho profissional foi com 16 anos e eu fui de telemarketing. Então... Olha só, achei que a Marina tinha nascido diretora. Não comecei assim, não. Me lembro do meu primeiro salário. R$400, muito suados, ganhados. Trabalhava de domingo, ainda estudava na escola, então fazia o ensino médio. E comecei a trabalhar, né, nessa área que era um convênio odontológico que eu fazia a parte de recepção, assim. Legal. A telemarketing receptivo. Só que antes disso, eu também tive uma experiência bem legal que você comentou, que eu estudei 6 meses no colégio interno, que é da igreja adventista. Como que é estudar num colégio interno? Acho que muita gente tem dúvida, né, cara? Já me perguntaram, Marina, por que você foi a única dos 4 a estudar no colégio interno? Bem, essa parte eu não vou revelar muito. Eu vou revelar pra vocês. Mas concordo que eu era bem enérgica, eu tinha uma personalidade muito forte, eu tenho, e às vezes eu tinha conflitos, assim, fortes, assim, com a minha mãe, a gente não... Eu respondia muito, era uma pessoa muito enérgica, vamos dizer. O Murilo também, né? Mas no caso, eu fui a pessoa escolhida pra ir. Aí um dia minha mãe simplesmente decidiu, você vai pro colégio interno. Peguei as minhas coisas, acho que eu não tive tempo de me despedir de ninguém. E fui em questão de 2 dias, assim. Uau! E você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos, você foi pro colégio interno. Fui. E antes disso, a minha mãe não teve, assim, nem coragem de me levar. Quem me levou foi a minha tia. Porque ela falou assim, não, ela vai, não sei o quê. Porque no fundo, ela tava, né, sentida de fazer isso comigo. Não é uma coisa ruim. Hoje eu vejo com uma experiência que foi sensacional na minha vida. Mas eu era uma criança ainda, né? 14 anos não pode se dizer. Você não tinha que capacidade sabe. de interpretar aquilo ali, né? Não, Naquele momento. Com que certeza estava acontecendo. não. Mas o que eu aprendi lá? A ser muito independente. Lá eu comecei a trabalhar. Então, trabalhei na cozinha, trabalhei no conservatório, que é onde cuida dos instrumentos musicais. E tinha regras pra tudo. E você fica lá durante todo o tempo ou você vem algum tempo pra casa? O colégio interno era em Minas. Então, eu não Caramba. tinha a possibilidade de vir todo final de semana. Então, eu vinha só nas férias. Mas como foi um período de 6 meses, então eu considero que foi rápido a minha experiência lá. Então você ficou 6 meses sem voltar pra casa? 6 direto. meses sem voltar pra casa direto. Uau. Os meus pais me visitaram, meus irmãos acho que não. Pai e mãe, sei lá, 2, 3 vezes. Foram umas 2, 3 vezes num feriado. Eu me lembro assim, hoje, agora recordando na memória, que uma vez o meu pai veio de surpresa. E eu sempre falava assim, nossa, eu olhava às vezes na televisão e falava, como é que esse povo consegue se comover com
pessoa que se reencontra na família e começa a chorar. Que emoção que é essa que eu não conheço? Verdade. E aí meu pai chegou do nada, de surpresa, eu vi o rosto dele, e aí eu comecei a chorar de emoção e eu entendi. Que legal. O que é emoção, né? Que legal. De reencontrar uma pessoa querida que você faz um tempo que não encontra. E para você adolescente, né, as emoções à flor da pele, né? Então isso ainda fica ainda mais exposto, né? Sim. E poxa, que legal. Olha, mais uma revelação da Z Podcast, né? Acho que a Z Podcast, as pessoas que se conectam com a nossa marca, se conectam com a nossa empresa, tem essa liberdade, né, de ouvir a história dos fundadores da empresa, né, dos sócios. Sim. Isso é muito legal, Marina. Então, Marina, nós estamos aí entre 14 e 15 anos da Marina. Quando você volta para tua casa, pós-colégio interno, deu uma melhorada na relação com a sua mãe? Muito. Voltou outra Marina. De verdade, você dá muito valor às coisas que você tem antes, devido à saudade, né? O tempo, ele ensina muitas coisas pra gente, né? E acho que no decorrer da minha vida eu tenho visto que isso acontece diversas vezes. Hoje tem uma dificuldade que eu tô passando e eu não entendo, eu fico brava, por que tá acontecendo isso comigo agora? E depois eu entendo que aquilo só me fez mais forte. Então, a vida, ela vai jogando isso várias vezes pra você. Pra mim foi desde criança, né? Eu tenho isso que aconteceu comigo. Foi uma experiência que me marcou. E foi uma experiência fantástica que eu descobri realmente que eu era capaz de fazer coisas que a minha mãe fazia pra mim, lavava minha roupa, acordava nos horários certinhos, tinha uma responsabilidade absurda no colégio interno. Então, quando eu voltei uma pessoa diferente. Assim, mais disciplinada, com os horários pra tudo e tal. Isso faz toda a diferença pra tudo que você vai fazer na vida, né? Toda a diferença em tudo que eu for fazer na vida. Que legal, legal. Eu acho que um ponto do que a Marina falou, e até passou batido aí, no telemarketing, quando ela foi pro telemarketing, acho que também foi porque ela não queria trabalhar junto com meu pai lá, porque meu pai tinha uma lotação e os filhos, todo mundo ajudava no cobrador de ônibus e tal, e a Marina acho que teve uma experiência de 2, 3 dias que ela foi lá, ela não gostou. Sério? Vocês tinham uma lotação? Meu pai tinha lotação. Que legal, Todos os filhos trabalharam com ele como cobrador, e a Marina foi 2, 3 experiências lá, ela não gostou, falou, não quero. E aí também tinha aquela pressão de todos os outros filhos. Por que a Marina não vai? Por que ela... E aí eu assim, ou ela arrumava um emprego, ou eu ia ter que escutar os outros irmãos reclamando lá. E daí foi quando ela meteu marcha lá. Sim, verdade. Porque a minha mãe, ela empurrava, né, a gente pra trabalhar. Vai trabalhar, vocês precisam trabalhar. Até mesmo para ajudar em casa também, né? Perfeito. E eu fui na lotação, eu era muito magrinha, era pequena. Eu não conseguia puxar aquela porta da lotação. Naquela época de era aquelas vans Sprinter, assim. Que gritava. Caraca, gritava. Circular não sei o quê. Bairro do Limão. Aí eu confundia. A gente tava no Limão, eu falava que a gente tava na Lapa. Foi uma... Levava as pessoas pro lugar errado, Exato. Gritava errado. Não, eu dormia. Meu pai saía 4h30 da manhã. Era de madrugada, tinha que legal, que legal. Tá vendo, pessoal? Nem sempre, hoje a Marina é diretora, sócia de uma grande empresa, mas nem sempre é assim, tem que persistir, tem que passar todos os estágios da vida. Você que tá assistindo aí, Sim. você tá vivendo um momento mais difícil, respeita cada processo da vida, porque seu dia vai chegar também, né, Marina? Como o seu chegou. Então, você não quis ir pra lotação, obrigado, Murilo, por essa revelação. E aí você foi... Tá vendo como é teu irmão aqui que fica te dedurando? Mas tudo bem. Então aí você foi pro telemarketing. Como foi a experiência no telemarketing? Então, no telemarketing eu também estudava de manhã na escola adventista no 1º, 2º, 3º colegial. E chegava em casa, almoçava correndo e já ia trabalhar. E meu turno lá era das 2 às 8 da noite. E trabalhava de domingo também. Então, várias vezes não, que eu acho que eu fiquei 1 ano lá. Passei Natal, passei Ano Novo trabalhando, que não tinha esse negócio de feriado, não. Tinha que ir. Trabalhar. E eu fiz muitas amizades, eu fiz relacionamento, eu consegui entender o que era trabalho realmente de verdade, de se misturar no modelo profissional. E aquilo foi só uma crescente, assim, pra começar, né? O pontapé inicial do que eu queria fazer. E aí, com essa experiência, eu saí e eu sempre tive na minha cabeça que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria trabalhar com recursos humanos principalmente, que era algo que me fascinava. E aí eu
tava na hora de terminar o ensino médio, no terceiro Decidindo colegial, faculdade. decidindo faculdade. E eu falava, e agora? Não sei se eu faço psicologia, se eu faço administração. E aí eu falei, não, eu vou fazer administração porque eu ainda tô um pouco com dúvida e eu acho que vai ser algo mais amplo para eu entender para onde eu vou. E aí, realmente, entrei na faculdade, né? Eu acho que eu tinha 17 anos. Olha entrei, assim, nem dei intervalo. Saí do terceiro colegial, já entrei na faculdade. E aí, já me fascinei realmente para a área de recursos humanos e coloquei na minha cabeça que eu só ia trabalhar se eu arrumasse um estágio em recursos humanos. Tá. Essa era a minha meta. Então, naquela época, não tinha muito internet, né? Nossa, naquela época, nem sou tão velha assim. Nós estamos falando do quê? 2009, 2010, por aí? É, mais ou menos isso. Acho que não, até um pouco antes. 2006, 2005. Ih, André, agora você tá entregando a minha idade. 2005. Entregou a idade, galera. Aí, ó, façam as contas, pessoal. E aí eu consegui, eu vi um jornal na minha casa que tava lá, Instituto Via de Acesso, faça o seu estágio, que não sei o quê. E eu falei, ai, nossa, que legal, vou mandar meu currículo para esse lugar. Peguei e mandei o meu currículo e me chamaram. Fiz um processo de dinâmica imenso e passei. Fui trabalhar na Buildup, que era uma empresa de terceirização de folha de pagamento. Não era exatamente o que eu queria da área de recursos humanos, mas seria um inicial ali pra mim. Você pegou o DP ali, aquela parte mais burocrática. Isso. Mas já era um pontapé. Já era um pontapé. E foi muito legal, André, porque eu entrei no projeto novo nessa empresa, e eu entrei com 6 estagiárias que fizeram um programa de estágio na área de recursos humanos. E assim, foi legal, porque eu não entrei sozinha na empresa, eu fiz amizade com as meninas, e eu aprendi muita coisa lá também, muita coisa mesmo. E foi o meu primeiro estágio para eu conseguir uma vaga no tão sonhado, que a gente vai falar aqui, que eu fiquei 2 anos, foi no McDonald's. No McDonald's. E pessoal, o bacana, acho que dessa jornada sua, Marina, é legal falar pro pessoal que tá em casa, que foi uma evolução, né? Você preparou, você não ter pausado pós-colégio, né? Você ter ido, você falar assim, não quero trabalhar na lotação, isso é importante, né? Sim. Foi uma escolha, não, eu vou trabalhar, mas não vai ser aqui. E isso foi determinante para talvez você estar aqui hoje, né? Sim, E então você tomou essa decisão de ir para o telemarketing pós-faculdade, faz o network e você entra numa multinacional. McDonald's, quando a gente está falando, tá, pessoal? Ela não estava entregando o hambúrguer lá na ponta, não. Ela estava lá dentro do escritório, né? Trabalhando dentro da Universidade do Hambúrguer. Lá em Alphaville, né? Isso mesmo. É um bairro aqui de São Paulo super legal e é onde é a matriz do McDonald's. Né? Sim, é onde é a matriz do McDonald's até hoje. Tem uma amiga minha, assim, queridíssima, que tá lá até hoje. Fiz amizades lá que foram os meus padrinhos de casamento. Que legal, levou pra vida. Levei pra vida. E como foi essa experiência, entrar no McDonald's, Marina? Eu era bem novinha, né? Eu entrei já num cargo que era temporário, porque a gerente da área ela ia sair pra fazer um outro projeto, então eu já sabia que eu ia ficar pouco tempo, lá era um contrato de 1 ano. Só que mesmo assim, falei, não, tenho que abraçar essa oportunidade. Legal. E lá eu aprendi mais ainda sobre departamento pessoal. Era bem departamento pessoal, era fechamento de ponto, era admissão, era uma loucura, assim, de trabalho. Já cheguei a sair de lá 2 da manhã, fechando ponto. Uau, porque trabalhava forte, Trabalhava forte, porque os atendentes, eles recebiam por hora. E quando é fechamento, é através do ponto, ao qual a gente ajudava lá. Então, tinha que chegar aos pontos tudo certinho pra gente pagar o dia seguinte. Então, é uma coisa assim, que envolve muita responsabilidade você trabalhar com o departamento pessoal. Eu sempre aprendi que você pode mexer em tudo na empresa, mas não mexe no dia do pagamento do funcionário, gente. Porque é o que ele tá contando lá. Isso, pra mim, quando acontece, eu fico fula da vida, porque isso eu aprendi exatamente nessas empresas, sabe? Trouxe essa característica dessas grandes empresas, né? Essa característica dessas grandes empresas. E só aprendizado mesmo, convívio com as pessoas. As pessoas chegavam, eu que sempre atendia. Eu quero dúvida de férias. Eu ia lá, explicava os cálculos. Essa era a minha rotina no Mac. E era uma empresa que eu falava assim,
nossa, eu gosto tanto de trabalhar aqui que eu quero ficar aqui pro resto da minha vida. Você nem se imaginava em outro lugar. Nem me imaginava em outro lugar, porque era um ambiente muito acolhedor, era um ambiente muito gostoso de trabalhar. Eu só vi aquilo pra minha vida. Que legal. Só que acabou que meu contrato acabou também, aí eu fui desligada, né? Tive a minha demissão. E eu achei que o mundo tinha acabado pra mim. Eu fiquei, assim, bem chateada, fiquei triste alguns dias. Tava na expectativa de renovar esse Tava, ano e E tal. não renovou. Tava. E eu nunca vou esquecer da frase que a minha gestora, quando ela me desligou, ela falou assim, Marina, você sabe que aqui no MEC a gente tem as vagas específicas, né? E agora mudou, a pessoa que me supervisionava ficou grávida, teve uma gravidez de risco, então teria que entrar uma pessoa mais experiente, né, na área. E só tinha 2 vagas e tinha que escolher entre 3, 4 meninas. E aí eu fui cortada. E ela falou pra mim assim, eu tô cortando você porque eu sei que você vai se dar mais rápido e melhor no mercado de trabalho em outros lugares que você for. Olha então que legal. é por isso que eu tô tomando essa decisão. Isso te marcou. Isso me marcou, porque eu achei que era uma desculpa furada ali pra mim na hora. Igual, quando a gente recebe uma notícia dessa, você nunca vai chegar com bons olhos. É verdade. É difícil encontrar o ponto positivo Você na hora da encontra demissão. o ponto positivo. Você sai arrasado, você acha que Dá a impressão de você balela, fez... né? Tá inventando. Você Pra sai me mandar embora. arrasado, você acha que você não fez bem o seu trabalho, que você foi incompetente, Sim, passa sim, tudo pela sim, sua sim, cabeça, sim. né? E apesar de achar que eu já estava um pouquinho mais madura, ainda não entendia muitas coisas, né? Então, pra mim, foi uma coisa bem marcante. Mas assim, passou, eu já coloquei meu currículo pra rodar e realmente arrumei um emprego assim muito rápido. Isso é legal você falar porque acontece assim, quando a pessoa ela vai ser desligada, ou foi algum fit de cultura, né? Não se adaptou à cultura, não foi o seu caso, ou foi algum momento da empresa mesmo, e realmente quando a gente é demitido de algum lugar, geralmente sempre tem alguma porta maior ainda nos esperando, né? E é real, às vezes a gente não entende, dá uma dor momentânea, mas é te preparando para algo muito maior. Talvez se você estivesse no McDonald's até hoje, você não teria vivido metade das coisas que você viveu. Nem sonho, assim, de verdade. E aí eu coloquei meu currículo e aí fui chamada para trabalhar no mercado financeiro, né, em recursos humanos também. E aí eu saí de uma empresa que tinha mais de 5.000 funcionários e fui trabalhar numa empresa que tinha 120 funcionários. Era uma empresa menor, só que lá só tinha uma pessoa de RH e eu ia ajudar essa pessoa de RH, que ia ser a minha gestora. Então eu falei, puxa, aqui eu vou aprender mais, porque aqui eu vou ter mais oportunidade de conhecer o RH como um todo. Porque o que acontece quando você trabalha numa empresa multinacional enorme? É muito volume. Então você sempre acaba fazendo as mesmas coisas. E quando você vai para uma empresa menor, você acaba se aprofundando em várias outras coisas. E isso para mim fez a total diferença de escolher, porque nessa época eu fiquei em dúvida. Eu fui chamada para trabalhar na Novartis, que é uma farmacêutica, e fui chamada para trabalhar na Interbolsa, que não era muito conhecida, mas era uma empresa menor que eu ia ter mais possibilidade de conhecer o RH como um todo. Então eu fiquei assim, ai Jesus, onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí eu escolhi a Interbolsa. E aí quando eu escolhi a Interbolsa também foi uma experiência incrível para mim. Interbolsa, área financeira. Era mercado financeiro. Hoje ela não existe mais, né? Ela não tá mais no mercado. Mas foi aí que eu fiz migração de sistema de departamento pessoal, me envolvi um pouquinho mais no recrutamento e seleção, tive mais contato com as pessoas, mais ainda, porque eram mais próximas a mim. Então, aprendi muito, né, também nessa empresa. Que legal. E sempre onde eu trabalhei, André, eu sempre gostei de deixar super bem a minha visão, assim, sabe? Eu nunca saí mal-humorada, nunca saí brigada com ninguém. Sempre isso porta acaba aberta, né? Sempre porta abertas. E isso eu sempre deixei muitos contatos, né? Aonde eu fui. E depois que eu trabalhei na Interbolsa, teve uma amiga minha que saiu da Interbolsa.
e foi trabalhar numa corretora que a gente falava, nossa, que corretora incrível, que era a Rico, né? Que é a Rico. Nossa, tava subindo, tava crescendo. Voando a Rico. Voando, eram os antigos sócios da Link que estavam na Rico. E uma amiga minha falou assim, nossa, acho que tá precisando de uma pessoa de recursos humanos. E eu estava trabalhando na Interbolsa ainda. Isso você já tinha terminado a faculdade? Já tinha terminado a faculdade. Você se formou aonde? Na Uniesp. Numa faculdade no centro de São Paulo. Legal. Né? E aí... tem um detalhe dessa faculdade que a gente vai voltar. Né? A gente vai voltar. E depois a gente fala um pouquinho mais da minha vida pessoal. Fica aí, pessoal. Fica aí. Não acelera o vídeo não, hein? Espera aí. E aí, enfim, né? Essa minha amiga me indicou, conheci a Rico, fiz entrevista também e fui trabalhar na Rico. Então, lá na Rico foi um período que eu mais aprendi. Devo muito à minha gestora de lá. Ela me ensinou muito. A gente teve algumas dificuldades, claro, né? Profissional, a gente sempre ficava dando feedback uma para outra. Mas era um convívio que eu aprendi assim demais. Que legal. Qual é o nome dela? Michele Pines. Vamos homenagear a Michele Pines aí. Ela me ensinou muito, devo muito a ela, muita gratidão por tudo que ela me ensinou, a paciência que ela teve comigo, porque era realmente tudo muito diferente do que eu já tinha trabalhado, né? E ela me deu oportunidade para eu aprender tudo lá, até recrutamento, fazer as vagas, que é algo que era algo que eu gostaria de fazer, ela dava, conversava comigo. Então, parte do crescimento do time que a Rico trouxe passou pela Marina. Sim, bastante pessoas, que principalmente os estagiários, assim. A maioria foram recrutados aí por mim e por ela. Que legal. E era uma relação muito boa, assim, de confiança. Todos os lugares que eu passei, eu sempre quis mostrar, né? Eu sou, assim, muito responsável, muito pontual. Quando algo não tá legal, eu tenho a liberdade de falar. E acredito que continua assim, né? Que legal, que legal. Devido a essas experiências. Um ponto importante de destacar também, né? Sempre a Marina vai falando, eu vou ficar destacando. Você vai lembrando. Né? Porque parece também ela falando assim, pode parecer, a Marina tá falando assim, mas sempre a oportunidade foi surgindo e já mandou o currículo. Foi tudo fácil. Rapidinho apareceu, mas acho que é importante destacar também que todos esses empregos que a Marina tá falando, eles sempre foram em muito contramão de onde era a casa, da onde a gente morava e tal. Então, é verdade. cada isso que a Marina tá falando aí era 2 horas de ida, 2 horas de volta, muito ônibus lotado, chuva, enchente. De vez em quando eu ligava pro meu pai no meio da noite, o ônibus não passou, o que eu faço aqui? Então, destacar um pouco o tanto de perrengue que passou, né? Todos os empregos que eu praticamente trabalhei, não tive nenhum perto da minha residência, né? Trabalhei em Alphaville, super contramão trabalhar em Alphaville, pra quem mora em São Paulo. Trabalhei na Rebouças, trabalhei na Faria Lima, trabalhei na Juscelino Kubitschek. E isso nunca foi um impeditivo pra mim, né? Eu nunca fui de carro pro escritório. Eu sempre usei o transporte coletivo, 2 horas. Tentava otimizar o meu tempo, né, nessas idas e vindas. Às vezes ia lendo alguma coisa, ou às vezes conversando com alguém, mas era algo que, com certeza, eu penso hoje e falo, hoje não passo mais por isso. Mas foi um processo da minha vida que eu tive que passar. E faz parte. O transporte público serve pra todo mundo. E acho que é legal mundo. o Murilo ter falado isso, porque às vezes a pessoa ela acha assim, eu vou pegar ônibus, ou senão, poxa, é muito longe, eu não vou. E a gente às vezes faz algumas entrevistas, né? E a gente ouve essas coisas e fala, cara, o caminho para o sucesso, o caminho para uma vida mais gostosa, é um caminho de dores, né? Para você ter uma vida melhor depois, é uma caminhada de dor e tal, e preparando você para uma jornada maior e melhor, né? O que acontece é que a gente percebe que as gerações agora, cada vez mais, com a aceleração da internet, da comunicação, tudo muito rápido, rede social, a gente também quer pular algumas etapas da nossa vida, né? E eu ouvi também esses dias, eu achei fantástico, uma construção de raciocínio voltada assim, hoje em dia a gente não quer mais
consertar nada. A gente não quer consertar um casamento, a gente não quer consertar um relacionamento, a gente não quer consertar uma empresa, a gente quer simplesmente trocar. Um chuveiro, ninguém quer trocar resistência. A gente não quer fazer... a gente quer trazer as coisas que funcionam hoje, né? A gente quebra alguma coisa, a gente vai e é simples trocar as coisas. Mas os relacionamentos e as pessoas, não. A gente tem que aprender a corrigir, a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que ter as conversas difíceis, né? Como você falou, acho que uma das coisas que fez você crescer foi você deixar claro a sua opinião e você deixar sempre claro o que você gostava, o que você não gostava. Isso serve para tudo na vida, né? E na Z a gente tem muito essa cultura, né? De conversar, de deixar as coisas claras para que a gente consiga fluir. Mas, Má, interessantíssimo você falar isso. E agora eu quero voltar na faculdade Uniesp. Sim, agora eu vou voltar na faculdade Uniesp. Eu conheci uma pessoa lá... Que mudou todo o jogo, tá, gente? Vocês vão entender aqui agora. Uma pessoa chamada Alan Fernandes. Aê! Graças à Uniesp. Pra vocês verem, né? Olha a minha caminhada com essa pessoa já, hein? Já é de bastante anos. O pessoal que tá chegando aí, que não conhece o Alan Fernandes, é CEO da Z, esposo da Marina, e eles conheceram na Uniesp. Então, por isso que a Uniesp, esse momento da faculdade, é tão importante, né, Mar? Sim, é bem importante. Nós éramos super novos, né? O Alan, eu tinha 17, o Alan tinha 19. E a gente foi realmente ficar juntos, né, como casal, depois que terminou a faculdade, né? A gente teve umas olhadas aí nos últimos anos, né? No último ano de faculdade, mas depois a gente foi ficar junto depois que terminou a faculdade. Então, terminou a faculdade, foi minha formatura, o Alan já estava no dia seguinte me pedindo em namoro. Que legal! E aí a gente começou a namorar, né? E o Alan, né, às vezes pode até parecer que as pessoas pensam, nossa, a Marina, o Alan estão assim porque tudo foi fácil, eles tiveram sorte na vida e que não sei o quê. Não, eu e o Alan viemos de famílias muito humildes e a gente foi construindo isso aos poucos, né? O Alan, ele sempre foi muito visionário, sempre. Ele realmente entrou na faculdade de administração porque ele queria ter um negócio dele. Ele não tinha outra opção na cabeça dele. Ele era assim, ele se aproximava das pessoas porque ele queria sugar daquilo e ele colocar... Queria aprender. Aprender para ele colocar aquilo em prática. Ele sempre foi assim. E aquilo me chamou muita atenção, né? Eu achei, nossa, esse menino aí vai dar futuro. Tá vendo, Alan? Pessoal, você que tá aí em casa precisando de uma namorada, seja empreendedor. Aprenda com o Alan. Ela viu que a faculdade ia acabar, falou assim, a faculdade vai acabar, não vou encontrar mais. É agora. Agora que eu vou dar o checkmate. Enfim, o Alan, ele sempre foi muito inteligente. Ele era da turma dos CDFs. Ele era até chato, porque ele ficava dedurando as nossas colas na faculdade. Revelações bombásticas, Alan. E eu era da turma. dedurando o pessoal. E eu era da turma, mas dos bagunceiros. Vocês eram da mesma sala? Da mesma sala. Que legal, legal. Uma pessoa importante no nosso relacionamento, que foi o nosso cupido, foi a Miriam, minha irmã. Você tá brincando, a Miriam que foi a... Ela que foi, ela falou assim, ela colocou a gente numa outra sala. Só na mesma faculdade. Isso, só que a gente fez parte da comissão de formatura, né? E aí na hora que a gente fez parte da comissão de formatura, né, acho que vocês sabem, né, que é pra organizar as festas, né, da formatura final, ela meio que aproximou a gente, vocês dois que vão ser e tal. E aí a gente foi, e a gente acabou realmente se apaixonando, e aí a gente ficou juntos. Mas teve um dedinho dela aí na situação. Que legal. Aí, Miriam. Valeu, Miriam. Sim. Obrigado, Miriam. Que legal. E aí vocês começaram um relacionamento, você estava falando que não foi fácil. Conta pra nós, assim, esse começo da vida empreendedora de vocês, já junto. Acho que foi um pouco separada, depois vocês se encontraram empreendendo novamente, né? O Alan, né, na época que comecei a ficar com ele trabalhava no banco. Depois ele foi trabalhar na Qualicorp, que estava bem no comecinho, assim, do nosso relacionamento. E aí ele saiu da Qualicorp e falou assim, não, eu preciso fazer isso, que esse negócio de seguros é muito bom.
E aí eu falei, mas você vai fazer como? Não tem dinheiro. Quando eu saí do McDonald's, a gente não tinha carro, né? Acho que ele já tinha vendido, tinha dado um problema com o carro dele, sei lá, enfim, uns rolos. E aí a gente tava sem carro. E aí eu falei assim pra ele, Alan, vamos comprar um carro então. Eu peguei a minha rescisão do Mac e falei, olha, vamos comprar um carro. E a gente tava nem, acho que 1 ano juntos. Vocês estavam namorando. Estávamos legal, namorando e a gente já investiu. Já estavam construindo juntos, né? Já estávamos construindo juntos. Eu sempre tive uma confiança muito grande nele, né? Ele sempre me deu isso e acredito que seja recíproco da parte dele também. E aí, nesse começo, a gente não tinha muito dinheiro. Ele muito menos, porque como é empreendedor, não tem salário, não tem... Aquela vida dura do empreendedor no começo. E às vezes ele não tinha dinheiro, às vezes nem pra almoçar, tá, gente? Olha só. No centro de São Paulo. E aí eu pegava o meu vale-refeição. Ele já empreendendo? Isso, ele já empreendendo. Aí eu pegava o meu vale-refeição, ia no restaurante. O período Interbolsa ou o período rico, o período... Eu não lembro muito bem, eu acho que era Interbolsa, Mac pra Interbolsa ali. E aí você pegava... Mas eu sempre tive, né, vale-refeição. E você pegava o seu vale-refeição e dava pra ele? Passava no restaurante como fiado e falava, você vai almoçar aqui. Gente, isso é muito legal vocês falarem, porque mostra que não é fácil, né? Hoje a gente vê a empresa toda estruturada, com vários departamentos, mas você percebe que todo começo é esse desafio, né? Sim, é esse desafio. E assim foi, André. Nessas idas e vindas, né? A Z tem mais de 10 anos. No começo foi difícil, depois ele achou uma veia, né? Igual eu te falando, ele gosta, ele sabe onde tem um caminho, ele gruda na pessoa, até aprender ele vai. O Alan é uma pessoa que ele não tem medo de chegar em ninguém. Se for o presidente, ele vai lá e vai chegar na pessoa. Ele não interessa pra ele quem que é quem. Isso é uma qualidade dele que é muito que eu bom de gosto, relacionamento. que é muito única dele. E ele foi, não, eu quero ter um escritório, eu vou ter um escritório, ele foi fazendo as coisas dele, eu sempre apoiando ele de fora, né? E assim, no nosso ramo, né, eu tenho alguns amigos que trabalham também com a mulher, né? E eu ainda não sentia que eu tinha que ir, porque ele falava, não, você tem o seu trabalho, você tem a sua estabilidade, querendo ou não, ajuda, tal. Vamos manter separado por enquanto. E eu gostava de ter as minhas coisas, a minha liberdade também. E aí, nesse começo, passou, ele conseguiu, graças a Deus, ele fez aí o seu primeiro escritório, contratou uma pessoa para trabalhar com ele, as coisas começaram a fluir. Aí ele conheceu o Mitil nessa época, que foi que ele já contou. Já contou aqui no AZ Podcast. Se você não viu, volta aí pra AZ Podcast com o Mitil e Mami, que você vai entender a história e tudo vai se cruzando. Ele conheceu o Mitil e aí ele falou, nossa, amor, conheci um cara que, vai ser... Prazer. Nossa, o cara é japonês, o cara é inteligente. Porque o Mitil falou na parte dele, mas quando o Alan falou pra mim, nossa, o cara é vivido, eu acho que vai ser bom. Aí eu falei, não, então tá, vai. Enfim, né? E realmente aconteceu. E não foi fácil, André. A gente tá com o Mitil, acho que 5 anos. Eu não sei exatamente quanto tempo que tá. Mas a gente ouviu muita coisa, muita coisa colocou a gente pra baixo, muita coisa colocou a gente pra cima, muito falatório, muita opinião de um lado e do outro. E quando eu vim pra Z, que eu percebi, falou, não, agora chegou o meu momento de... Isso foi que ano que você resolveu vir pra Z? Foi em 2018, se eu não me engano. Legal. Em 2018, a Rico ela foi comprada pela XP. E aí eu já não tava com vontade de continuar mais. A XP era um pouquinho diferente da Rico. E eu, igual eu te falei, sempre que mostrei a minha iniciativa e decisão para escolher as coisas, eu falei, não vou. Me desliguei da Rico e vim trabalhar com o Alan, porque eu percebi, porque quando eu vim pra Z, foi uma época muito difícil pra Z, porque a gente tinha perdido praticamente tudo.
foi uma época bem complicada. O Murilo tava aqui, ele sabe. Foi um momento que, assim, casou de que era um momento que precisava mesmo da Marina aqui. Que legal. Então, calhou, né? Então, acho que foi uma coisa que, quando aconteceu isso, já era uma dificuldade que a gente estava tendo nessa área de recursos humanos, nessa área de administrativo, financeiro. E aí, calhou, eu acho que meio que o pessoal foi ligando os pontos, né? O Alan, o Mitil, e falou, putz, já que tá acontecendo tudo isso, agora... É um momento difícil para a empresa, né? E precisava. Sim. E pra gente que... perfeito. Sim. Pra gente que já tava na Z, a gente sabe que existe mesmo esse... É engraçado, né? Porque do mesmo jeito que antes, né? Enquanto ainda não existia o Mitil, tem um diferencial do antes e o depois. Sim. E a Marina também é mais um também. Então, na linha do tempo da Z, tem um antes da Marina e um depois da Marina. Pra gente, como franqueada, a gente percebe isso no dia a dia, na prática. Tem mesmo. Sim, e era coisas que eu tinha praticidade, né? Que era coisas que eu sempre vivência, trabalhei, né? A minha vivência. E eu via que ele não tinha experiência exatamente nisso. E ele errava exatamente nisso, na contratação, ele errava nos pagamentos, ele errava na hora de acreditar demais e não dar um contrato. Ele errava, e o administrativo também estava bem bagunçado. São os erros do empreendedor visionário. As Quem regras, é visionário, né? vai indo. É natural. São as regras, né? E aí eu entrei bem, né, nesse momento, lembro que no começo também foi bem difícil, até a mesma convivência marido e mulher, porque é um desafio, né? É um desafio, porque a gente, querendo ou não, sai daqui, mas a gente continua como marido e mulher em casa, e às vezes dá choque, é normal, mas hoje nós estamos muito mais maduros a entender que foi muito mais edificante para nós do que não. Que legal. A gente conseguiu superar essas dificuldades. Então, faz 4 anos que eu tô aqui na Z e eu me considero, né, que ajudei muito, tenho um mérito, sim, em ter chegado até aqui, assim como todo mundo que tá com a gente hoje tem. E eu fico muito feliz, né? Que legal, que legal. Em saber disso. Marina, entre partes, ela era uma sócia investidora da Z no começo. Já ajudei bastante. Agora também ajudou financeiramente. financeiramente, colocou dinheiro, Coloquei. ajudou a organizar a casa. Sim. Isso é muito legal, a gente falar de toda a jornada da empresa, dos momentos bons, da visão do empreendedor. Por quê? Hoje nós temos mais de 100 franqueados. E é isso que nós comercializamos para uma pessoa que quer ser um franqueado da Z. Não passar por todos esses perrengues e todos esses períodos. Um franqueado da Z chega hoje, ele economiza 10 anos de erro de um empreendedor que vai sozinho. Por isso que uma pessoa, quando ela vai investir numa franquia, né, Murilo? Murilo é franqueado aqui de sucesso, né, Má? Sim. Quando a pessoa vai investir numa franquia, ela está economizando esse tempo, ela está economizando todos os erros do empreendedor sem que ela precisa passar por aqueles estágios. E aí, automaticamente, se você olha para números, né, gente? Quando a gente olha para os números dizem o seguinte, que uma pessoa, quando ela vai empreender solo, ela provavelmente vai quebrar entre 1 e 2 anos, tá? Agora, quando ela vai empreender dentro de uma franquia, isso cai para muito próximo de 0, quando ela vai empreender dentro de uma franquia. Então, é muito importante para você que está aí do outro lado, assistindo toda essa história maravilhosa da Má, entendendo toda a história da nossa empresa, e se você quiser tomar uma decisão de ser um empreendedor junto com a Zen Insurance, você está super, super, super convidado. Os links estão aqui, vai ser um prazer falar com você e você fazer parte de toda essa família. Má, que legal essa sua história. Agora a gente já está aqui na Z, você já está trabalhando e tal, mas nós temos uma revelação assim bombástica para fazer e para te perguntar aqui o fruto dessa história de amor, desse companheirismo. Ele está se resumindo em que, Má, esse fruto? Então, né? Como novidade, né? Muitos já sabem, mas está vindo um herdeiro aqui. Aê! Já estou de 3 meses. Parabéns. É revelação bombástica para você aí do AZ Podcast. Estamos muito felizes, né? Eu e o Alan, a gente tem uma história muito bonita. Nós sempre planejamos bastante como seria a nossa vida, desde que a gente começou a namorar. 5 anos namorando, 5 anos casando, depois de 5 anos casando, um filho, e as coisas têm contribuído para que isso aconteça, né?
E é isso, assim, Que muita bênção, felicidade. Eu acho que a Z, ela é o nosso primeiro filho, né? Verdade. Principalmente do Alan. Então, às vezes, ele defende a Z assim, porque é muito amor, né? A gente construiu isso juntos. Eu vi toda a dedicação dele, né? Desde o começo, para ele construir essa empresa e ele chegar aonde a gente está chegando, assim, com a participação de todas as pessoas que fizeram somar e acontecer o nosso projeto. Então, eu considero que esse aqui é o nosso segundo filho carnal, então, Que vamos legal. dizer assim. Que legal. Que a gente, claro, tem muitas expectativas para ele, mas eu e o Alan, a gente quer criar ele aí da melhor forma possível, ensinar os nossos valores, as coisas que nós aprendemos, para que, sei lá, seja um sucessor. Já tem nome? Não sei ainda o sexo, né? Mas já tem 2 opções de nome, sim. Podem revelar? Pode. Aê! Primeira mão, pessoal. Primeira mão, hein? Se for menina, vai ser Jorge. Ó, Jorjão. E se for menina, vai ser Maia. que legal. Parabéns. Danilão tá esperando já. Não, e o Davi já tá. A família tá ficando grande, né? Meu pai vai ter mais um neto, minha mãe também. Vieram igualzinho eles fizeram, né? Que Fizeram legal. 4 de uma vez, agora tá. Seus netos. Gente, ó, em nome da Z, aqui representando todo o pessoal, a gente quer dar um super parabéns para vocês, né? Dizer que pra gente é muito legal compartilhar com vocês essa história, que seja um tempo maravilhoso para vocês, que esse fruto seja mais um prêmio do companheirismo de vocês e por todo o amor que vocês exalam para todas as pessoas que se conectam com vocês. Obrigado por tudo e parabéns, viu? Em nome da Z, a gente diz isso para vocês. Gente, ó, nós estamos chegando ao final. Isso porque a Marina falou quando as câmeras estavam desligadas que seria rapidinho, que não ia falar muita que coisa. o dela não ia ser longo. A gente já deve estar chegando em 1 hora se a gente não passou de 1 hora de papo. Vamos ver aqui, é pela real. Eita, quase. Má, o que você imagina pro futuro da Marina, da Z, você como pessoa, que recado você quer deixar para essas gerações, para os próximos que estão vindo aí? Acho que o recado principal é ajudar realmente as pessoas, né? Isso é uma coisa que antes eu não entendia e eu lembro que assim quando o Alan Martins ele chegou aqui para fazer a nossa mentoria, ele falava isso. Olha, vocês não vão, às vezes vocês não vão entender isso, mas mais para frente, quando isso acontecer e ser realidade, vocês vão ver que é isso, que tudo influencia disso. E eu percebo que essa é a nossa principal missão, é o que está acontecendo. E é muito gratificante ver que as pessoas elas estão evoluindo e esse é um dos nossos maiores sonhos, né? Meu e do Alan principalmente. É igual você falou, a gente quer facilitar o trabalho que nós já tivemos, gente. Foram mais de 10 anos, né? De trabalho, de esforço, e a gente tem que saber aproveitar os períodos, cada etapa, quando vier um desafio, quando vier algo que você acha que não tá legal, pensa, reflete, saiba que é tudo feito para um futuro próximo, né? Porque isso tá dentro do meu coração, isso tá dentro do coração do Alan, tá dentro do coração do Mitchell, assim. Eu não tenho a menor dúvida disso, que hoje essa realidade é fato, né? Isso que o Alan Martins passou pra gente. E a Z, ela só tem a somar. Eu acho que a gente vai ser, sim, a maior corretora do Brasil, com a equipe que a gente está fortalecendo, com as pessoas certas que a gente está contratando para a nossa equipe. Então, esse é a minha maior função, esse é meu maior objetivo na Z. Que legal, que legal. E é isso, pessoal. Você está aí do outro lado para tomar uma decisão em conectar com a nossa família. Você que já é da família, tenha muito claro isso, né? Eu acho que os valores que nós temos como empresa, de valorizar as pessoas, de querer o bem do próximo e que você cresça, desenvolva, né? Que é fazer o lema da Z, na frase super especial da Z, é fazer o maior número de pessoas felizes, né? Então, as pessoas felizes, elas exalam amor, elas perdem todo o ego, né? E aí fica um ambiente gostoso que é esse lugar aqui. Você é super bem-vindo participar com a gente na família Z. Murilo, quer dizer alguma coisa?
Bom, eu quero finalizar aqui fazendo mais uma pergunta séria. Não, brincadeira. Quero agradecer a Marina aí participar com a gente. Eu também. Ele fez um puto elogio pra mim no começo, né? Agora eu vou fazer pra você. Aê! É muito gratificante ver você trabalhando com a gente. Eu sei o tanto do esforço que você fez desde o começo também. Eu e o Alan, a gente tem uma gratidão infinita por você. Você sempre vai estar aqui do nosso lado, assim também como todos os franqueados que fizerem parte aqui da nossa equipe. Então, todo mundo que faz e entra na Z, gente, é de verdade. A gente quer que vocês evoluam. A gente não pensa em taxa de franquia nem nada. A gente pensa na performance de vocês. E nosso projeto é voltado em cima disso. Então, não tenha dúvida. Contrate, né? Venha fazer parte desse time. Vem conhecer e falar com a Luísa. Luísa, quero conversar com vocês. Não, que legal. É bonito ver esse amor de um para o outro e esse amor transposto em palavras, né? É importante. Às vezes a gente ama, mas a gente perde a oportunidade de dizer. E esse é um momento público de dizer. Esse vídeo vai ficar por anos gravado e vocês vão poder, toda vez que tiver algum desencontro que não seja isso daqui, vocês vão poder voltar e falar isso que a gente é. E tá traduzido nas palavras e tá gravado. É muito bonito a gente finalizar o AZ Podcast assim, gente. Emocionante, com todo mundo com o olho lacrimejando, porque mostra realmente inclusive os o nossos André. valores. Inclusive mostra os nossos valores. Pessoal, chegamos ao fim dessa história maravilhosa, desse momento incrível. Obrigado por ter ficado com a gente até esse momento. Compartilhe, né Murilo? Tem que compartilhar, curtir, comentar. É muito importante isso pra nós, tá, gente? Quando você comenta, quando você compartilha, quando você clica no positivo, falando que gostou desse vídeo aqui, faz com que todo esse esforço aqui que a gente tem que preparar o ambiente, trazer as câmeras, iluminação, né? Preparar a maquiagem. A gente nem tanto, né? A gente não, mas geralmente os nossos convidados. Então é um esforço grande. Então você vai dar uma resposta para nós que esse serviço e esse trabalho que a gente está fazendo vale a pena cada dia mais quando você deixa o seu like aí, você compartilha. O Junão foi o filmmaker. Nosso filmmaker Júnior. É mesmo as nossas meninas que estão aqui assistindo. Tem todo um pessoal aqui, tá, gente? Olhando e, assim, aqui. São maravilhosos. Eu não tenho nem o que dizer, assim, da minha equipe, né? Aproveitar, né, André? Aproveitar esse momento para falar da equipe. Aproveitar para falar que a gente tem um time aqui de mulheres. Uhul! Aê! Mulheres não se esconde não, Júlia! Mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas que começou com a Júlia, né? E ela já tá aqui há mais de 3 anos, se eu não me engano, acho que sim. 3 anos. Ela gritou ali, 3 anos. 3 anos. E vai só crescer. É isso aí. Crescer em tudo. Assim, não tenho palavras para agradecer essas meninas também. Parabéns, meninas. Vocês são incríveis, incríveis. O time da Z é fantástico, fantástico. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Murilo. Até a próxima. Valeu. AZ Podcast. Valeu, gente.